Olá, eu sou o Salve Silveira, fundador do projeto Estuda que a Vida Muda, e eu sou uma pessoa apaixonada por aprendizagem, tecnologia e liberdade. E eu vou fazer você ficar também. Hoje você vai aprender um pouco sobre o funcionamento do cérebro e como você pode usar ele para ficar fera em qualquer assunto. Você vai entender um pouco sobre os princípios básicos para memorizar qualquer assunto que você estuda por meio de revisões, ao ponto de você não esquecer mais aquilo que você aprende. E você vai ter um excelente desafio que vai te obrigar a aplicar a técnica e aprender ela de vez. E esse treinamento ele é todo feito pelo projeto Estuda que a Vida Muda, que é um projeto ativista em prol da liberdade, que visa fazer de você a melhor versão de si mesmo através da independência nos estudos e na aprendizagem, ao mesmo tempo que te adapta a viver no futuro de rápidas transformações tecnológicas. Olha só que bacana! E vai lembrar também, como sempre, que esse treinamento que você está assistindo agora, ele é chamado Aprender de Vez e tem o objetivo de aperfeiçoar ao máximo para valer a forma como a qual você estuda e aprende ao ponto de você conseguir aprender com alta performance. E quero te lembrar que esse treinamento é 100% gratuito, então se te cobraram por ele é porque te passaram a perna. Então você pode ir lá para a pessoa que te vendeu e pedir o seu dinheiro de volta, porque esse treinamento está disponível 100% no YouTube para qualquer pessoa. E esse treinamento ele é dividido em 6 partes e essa é a 5ª parte. Vamos relembrar um pouco aqui do que a gente aprendeu. No primeiro treinamento você compreendeu algumas das principais causas para o motivo de você e a maioria das pessoas odiarem estudar. Já agora no segundo treinamento você aprendeu a implantar a famosa técnica das técnicas, a mais importante desse treinamento e uma das mais famosas do mundo, a técnica SQ3R. No terceiro treinamento você aprendeu de forma bem simplificada a utilizar uma técnica muito poderosa que, além de favorecer a memorização, também ajuda e muito no entendimento e na economia de tempo nos estudos. Você aprendeu os famosos mapas mentais. No quarto treinamento você conheceu aquilo que faz a maioria dos estudantes serem feras de verdade, os resumos. Agora, no quinto treinamento, que é esse, você vai aprender a memorizar assuntos através das revisões espaçadas, de forma que consiga economizar muito tempo e energia nos estudos. Que show, né? Agora, no sexto treinamento, que vai ser o próximo, você vai aprender formas altamente eficazes de aprimorar a sua aprendizagem de maneira melhor e mais divertida através da aprendizagem ativa. Na descrição está o link de todos esses treinamentos e eu tô aqui para facilitar ao máximo a sua vida. E para ficar mais fácil para você consultar o material, apenas em partes específicas, deixei ele dividido da seguinte forma. Então é só você ir na descrição, clicar no título dessas partes que faz parte do treinamento, que você vai direto ao ponto. Porque convenhamos, gente, é chato você ver um vídeo desse tamanho no YouTube e ter que ficar buscando a parte que você quer. Mas não, eu tô aqui para te ajudar. Então, em decorrência disso, é só você ir na descrição clicar na parte que você vai cair direto nela sem ter que ficar buscando no player de vídeo do YouTube. E, como sempre, eu já aviso aos navegantes. Você tem que ter disposição para fazer os desafios que eu vou passar aqui nesse treinamento. Pois, como eu sempre digo, se você quer milagre, procura uma igreja. Eu não tô para fazer milagre, eu tô para fazer você adquirir habilidade. E para você conseguir habilidade, é só praticando. Então, por isso, eu vou te obrigar a fazer o desafio no final desse treinamento para você conseguir adquirir habilidade. Então, beleza? Chega de enrolação então, vamos agora direto para o treinamento e eu quero que você saia daqui hoje já sabendo fazer revisões e iniciando uma prática que vai aprimorar cada vez mais. Beleza? Então, bora lá, vamos começar. E se falando de cérebro, uma coisa você tem que entender que é muito importante. A preocupação primária do seu cérebro é em sobreviver. Preocupação herdada dos nossos ancestrais que viviam pelados no meio do mato, fugindo de tigres, dentes de sabre, o que é bem diferente dos dias de hoje em que ficamos sentados em cadeiras confortáveis, com comida na geladeira, aprendendo coisas, tendo que raciocinar e fazer algumas tarefas que estão mais relacionadas ao intelecto. Ou seja, o nosso cérebro está mais adaptado à sobrevivência em um ambiente hostil do que em um ambiente de raciocínio, como nós vivemos hoje. Então, com base nisso, já sei da sua principal queixa. Eu leio as coisas e esqueço, e no final não lembro de nada que estudo.
Não tenho uma boa memória, minha memória é péssima. Eu estudo, entendo, mas na hora da prova eu esqueço tudo. Na hora que o professor ensina eu entendo, mas nos dias depois eu esqueço, como se eu mal tivesse assistido a aula. Sim, eu sei disso tudo, mas pode ficar tranquilo que isso é normal com todo mundo, pois o nosso cérebro não foi feito para guardar tanta informação em tão pouco tempo. Mas será que está tudo perdido? Será que a gente está condenado a esquecer de tudo? Será que a gente deve se conformar com isso? Sinceramente, não. Não devemos nos conformar, pois para isso tem várias formas simples, práticas e eficientes de você não esquecer as coisas. E o melhor, aproveitando dessa mesma estrutura cerebral que a gente já possui. Tudo isso através de revisões espaçadas. Da mesma forma que o pássaro precisa das duas asas para poder voar, você precisa do estudo estar aliado à revisão para você poder lembrar ao longo prazo. E eu te pergunto, você sabe como que a memória funciona? Se você não sabe como ela funciona, então não sabe usar ela. E se você não sabe usar, então a culpa não é dela, é sua. E é como você ter um carro de Fórmula 1 e não saber nem como ligar esse carro e depois culpar o carro por isso. Com base nisso, vamos primeiro aprender o funcionamento básico da memória e depois eu vou te ensinar sobre revisões, beleza? Então, por favor, não fique bravo comigo caso eu repita alguma informação, pois eu vou ter que repetir algumas pelo simples fato de todos os assuntos estarem relacionados, por não existir separação entre eles, sendo um dependente do outro. Beleza? Então, bora lá! A questão é como funciona a nossa memória, como ela foi desenhada para aprender. Eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o seu funcionamento. Logo você vai poder entender sobre alguns problemas que você tem relacionados à memorização. Primeiramente, você deve entender que a memória nada mais é do que um caminho de neurônios interconectados. Nos neurônios tem uma camadinha de gordura chamada mielina. Inclusive eu conheci uma moça já com esse nome, tudo bem. E toda vez que usamos aquele caminho para transmitir informações, o reforçamos com mais mielina. Quanto mais você repete essa informação, mais reforça esse caminho, que como dá para você ver são os pontinhos amarelos. De tanto repetir a informação, ela fica cada vez mais rápida e mais fácil de ser lembrada e mais difícil de ser esquecida. Ou seja, você começa recebendo uma informação nova, sem um conhecimento prévio sobre o assunto, começando literalmente do zero. E quanto mais você exercita esse conhecimento, mais ele vai construindo essa camadinha de mielina. Resumindo tudo, quanto mais repetição, mais mielina sobre os neurônios, mais rápido o acesso à informação e mais rápido vai ser para você aprender sobre esse tema. Mas agora fica a pergunta, como será que funciona a construção da memória? Como que eu faço para que ela seja fixa e não se desgaste com o tempo? A questão é simples, meu amigo, tudo vai depender da repetição, a qual vai reforçar essa camadinha de mielina e evitar o seu desgaste, sendo que essa repetição deve ser feita no tempo correto. Da mesma forma que você deve capinar rotineiramente um terreno para o mato não crescer e virar um matagal, você também deve repetir a informação em um intervalo certo de tempo. Mas agora tem dois conceitos que eu quero que você entenda que vai casar perfeitamente com isso. Esses dois conceitos são memória de trabalho e memória de longo prazo. A memória de trabalho, ela recebe e decodifica a informação. Ela tem uma duração de mais ou menos 15 a 30 segundos. Ela é limitada, mais ou menos a 7 itens, varia. Ela demanda muito esforço e ela sobrecarrega com muita facilidade. É a que tem o primeiro contato com aquilo que você está fazendo ou resolvendo. Como, por exemplo, agora você está me vendo e ao mesmo tempo está usando mais a sua memória de trabalho. Já agora a memória de longo prazo é como se fosse um oceano de informação na nossa cabeça. Ela é quase ilimitada, é como se fosse um computador com uma memória infinita para você armazenar quanto que você quer. Mas escute bem o termo, falei quase. Pode durar meses ou até décadas. Ela é quase permanente. A informação que fica armazenada nela, ela dificilmente é esquecida e ela tem uma função muito boa, que é economizar energia. E quanto mais informação você tem ela sobre determinado assunto, mais fácil fica para você desenvolver mais informações sobre esse mesmo assunto.
A questão aqui é a seguinte, as duas memórias se relacionam durante o processo de aprendizagem. Quando você aprende algo, a memória anterior de longo prazo, os assuntos prévios que você tem sobre ela, vai mandar as memórias que ela já possui sobre o assunto, e essa memória que ela já possui vai se casar perfeitamente com esse novo conhecimento que você está adquirindo agora, formando assim a aprendizagem. Então é uma mistura daquilo que você já tem com aquilo que você quer adquirir. Para falar a verdade, gente, a memória de longo prazo é uma das coisas que mais ajuda a gente no nosso dia a dia e que realmente é uma das maiores maravilhas da nossa espécie. Pois, imagina só como que seria uma merda se toda vez que você fosse dirigir um carro, você tivesse que reaprender tudo na autoescola. Se para cada vez que você fosse falar alguma coisa, você tivesse que reaprender o vocabulário da língua portuguesa. Se para cada vez que você estivesse indo para sua casa, tivesse que redescobrir o endereço, tentando procurar a sua casa. Convenhamos, né, gente? Seria péssimo. Sendo essa a importância da memória de longo prazo. Economizar energia. Energia que já foi gasta na memória de trabalho. O resumo da ópera aqui é simples. A memória de trabalho, que é lenta, demorada, pequena e que gasta muita energia, ela constrói a memória de longo prazo, que é rápida, grande, duradoura e que gasta pouca energia. Você é exposto a uma nova informação, então você faz a ligação com o que já sabe, entende e faz a conexão. Então, você é exposto a outras informações, faz a ligação com o que já sabe, entende e faz mais conexões. Então, depois, mais tarde, você é exposto a mais informações, faz ligações com o que já sabe, entende e faz mais conexões. E assim sucessivamente. Gente, só uma coisa, vou fazer uma pausa rapidinha. Vou só te pedir um favor, tem como você dar uma curtida no canal aqui para ajudar a gente? Dar uma curtida nesse vídeo? Porque assim o YouTube vai mostrar para mais pessoas e vai acabar ajudando mais a gente. Então, beleza? Posso pedir para você só isso? Tá, então vamos prosseguir aqui então. Bom, então agora beleza, então agora vamos entender aqui sobre um princípio muito importante que é o conhecimento prévio. Conhecimento prévio nada mais é do que um termo originado por Jean Piaget. Em resumo, o termo diz que um conhecimento novo só é possível caso haja outros anteriores. A neurociência já confirmou que essa alegação do autor está correta. Ou seja, a informação nova da memória de trabalho, que se encontra com a informação antiga da memória de longo prazo, são verdadeiras geradoras de aprendizagem. Coisa que eu já falei aqui agora, mas que eu tenho que repetir. Gerando uma verdadeira compreensão sobre o assunto, fortificando o conhecimento. Por isso que no começo da aprendizagem tudo é difícil, porque você não tem um repertório de informações na memória de longo prazo. Por isso que você passa um perrengue danado quando você inicia uma atividade a qual não tem nenhum conhecimento prévio. Por isso que você caiu muito quando você estava aprendendo a andar de bicicleta. Por isso que a sua mãe tem uma dificuldade enorme em mexer nos celulares modernos, pois ela não chegou a ter tanto contato com a tecnologia como você tem. Por isso que quando você vai aprender a andar de carro, você tem muita dificuldade. Por isso que quando você vai aprender uma arte marcial, é complicado, porque você não tem nenhum repertório de golpes. E por isso que quando você vai aprender um idioma, você tem muita dificuldade no começo. Mas depois que você já tem um conhecimento prévio sobre esses assuntos, fica muito mais fácil você aprender sobre eles. Um exemplo bem claro disso é a pessoa que tem um conhecimento avançado sobre o sistema operacional Windows, que eu acho que é esse sistema que você está usando. Se ela tem um conhecimento aprofundado sobre o Windows e pega, por exemplo, um computador com Linux, que é um outro sistema muito diferente, ela automaticamente vai conseguir aprender muito mais rápido do que uma pessoa que não teve contato com nenhum sistema operacional. E é por isso que muitas pessoas acham que têm dificuldade em aprender e que isso é algo que é incontornável, mas na verdade é que o que falta é conhecimento prévio sobre aquele assunto. Até aí tudo bem, é normal para o nosso cérebro, mas o grande problema é quando as pessoas desistem de aprender por causa disso. Vejo pessoas com pressa em aprender alguma coisa de forma rápida e mágica, porém ignoram esses princípios básicos da memória e acabam jogando tudo fora. Acabam estudando tentando dar murro e ponta de faca,
sendo que você tem que fazer o trabalho inicial, que é um trabalho mais demorado e penoso, pois você ainda não tem conhecimento prévio. E a questão é que quanto mais conhecimento prévio que você tem sobre o assunto, mais fácil vai ficar de você aprender sobre ele. Como, por exemplo, as pessoas poliglotas. Elas falam mais de 3 idiomas. Após determinado número de idiomas que elas aprendem, elas conseguem aprender outros com muito mais facilidade e rapidez, por já terem um grande número de conexões neurais sobre esse determinado assunto, que são idiomas. Peraí, só uma coisinha só, eu quero só te pedir um favor para você se inscrever aqui no canal, porque, como eu sempre digo, todo mundo que te incentiva a crescer e a ser cada dia melhor merece e deve estar sempre com você. Por isso, eu quero pedir para você assinar o canal e ativar o sininho, que em uma semana eu vou fazer de você a melhor versão de si próprio. A gente sabe que o futuro da tecnologia é um tempo incerto, rápido, caótico, confuso, um verdadeiro labirinto de informações, uma explosão de transformação no mercado de trabalho e inclusive na nossa vida pessoal. Então, se você quiser fazer da aprendizagem um estilo de vida e conseguir várias habilidades novas, e inclusive lapidar o seu talento, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, que com o tempo me seguindo eu vou te favorecer isso. Beleza? Em uma semana, você seguindo os meus conselhos, eu vou te ajudar bastante. Bom, então vamos continuar aqui agora. O que é o esquecimento? O esquecimento ele nada mais é do que um mecanismo natural do cérebro que ajuda a manter ele saudável. Tenta imaginar, por exemplo, se tudo ficasse eternamente memorizado. Tenta imaginar, por exemplo, que você visse uma aula e na hora aprendesse ela e nunca mais tivesse que revisar. Ou então, por exemplo, que você lesse um livro de matemática e assim que você já lesse esse livro, você já ia sair completamente ciente de tudo que ele explica, aprendendo todos os cálculos. Você pode pensar, legal, isso ia ser bacana e tudo, coisa e tal. Mas eu posso te afirmar com a mais absoluta certeza que do ponto de vista do nosso cérebro não seria nada legal. Por um motivo simples, o nosso cérebro virar um verdadeiro depósito de lixo. Coisas sem importância para a nossa sobrevivência iriam ocupar muito espaço, deixando a gente lento para tomar decisões óbvias, como escovar os dentes, buscar os nossos filhos na escola. Aliás, você demoraria até para lembrar que tem filhos, de tanta informação inútil que teria na sua cabeça, ocupando o lugar de informações importantes. Então, mais uma vez, a Mãe Natureza foi sábia em te dar o esquecimento. Veja o esquecimento como algo saudável, não como um problema, salvo em alguns casos. Aliás, o problema é você não saber usar o seu cérebro da maneira correta e depois ainda ficar reclamando que ele não presta, que ele é ruim e coisa e tal. Então fica a pergunta, estamos então condenados a esquecer tudo que aprendemos? Não, pois a gente pode usar o nosso cérebro para se lembrar de tudo da maneira correta. Ebbinghaus, aquele mesmo teórico que eu falei no começo sobre a curva da aprendizagem, ele explicou também um conceito muito interessante sobre o esquecimento, criando a famosa curva do esquecimento. Como a gente pode notar, Ebbinghaus ele amava curvas. Peraí, mas só uma coisinha só, antes do pessoal começar a me xingar nos comentários e falar mal da minha mãe, que não tem nada a ver com a história, eu quero só deixar um ponto bem claro sobre Ebbinghaus, que na época que ele fez os estudos sobre a memória, ele fez o estudo com base em poucas palavras, no ano de 1800, sendo que hoje a gente sabe que a gente recebe um conjunto muito maior de informações do que em 1800 e do que um pequeno conjuntinho de palavras que ele usou para fazer o estudo dele. Beleza, então. Então agora vamos entender o que essa curva diz sobre o esquecimento. Primeiramente, eu vou te dar um exemplo. Você está fazendo esse treinamento e a sua memorização desse conteúdo no dia ela é de quase 100%. Você vai terminar aqui esse treinamento e vai dormir. Porém, por ação natural da memória, você vai começar a esquecer e a sua retenção, que girava antes em torno de 100%, logo no primeiro dia vai cair para em torno de 33%, ou seja, 24 horas depois você esqueceu coisa pra caramba. E assim vai indo sucessivamente o esquecimento, ao ponto de chegar aos 2 e 3% meses depois que você aprendeu tudo. Por isso que quando você estudava ou estuda na faculdade ou na escola, você assistia uma aula, entendia, mas na hora da prova ia mal e pensava, nossa, eu lembro que o professor falou isso, mas como que eu fui esquecer? Aí agora tá a resposta, pois a informação foi se apagando com o tempo e você não foi revisando. E por falar em revisão, a revisão é a forma pela qual você vai estar sempre repetindo a informação e vai manter sempre a informação no 100%.
Ou seja, através da revisão, provavelmente você vai estar sempre reforçando a camadinha de mielina ao longo prazo. Sei que você quer me perguntar, mas Salvio, quer dizer então que se eu estudei algo hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, devo estudar tudo de novo? E eu te respondo, sim, tem que estudar tudo de novo. Porém, calma, que não vai ser igual a primeira vez, que você vai ter que ler tudo da mesma forma, vai ter que abrir o livro e estudar tudo novamente. Não, não vai ser assim. Pense comigo, você acabou de estudar uma matéria e esse foi o passo mais difícil, o que já foi dado. Agora você vai ter apenas que repetir as partes mais importantes através do resumo ou mapa mental que foi feito, em intervalos de tempo, deixando a informação sempre no 100%. Olha aqui, por exemplo, aqui, como dá para você ver, a linha azul é o que você esqueceria normalmente se não fizesse nada após seu estudo. Já a linha abóbora é o que vai acontecer se você fizer as revisões dos resumos em intervalo curto de tempo. O legal das revisões é que, como dá para você ver, você pode indo cada vez mais aumentando o intervalo delas. No primeiro dia você assistiu a palestra, leu um livro, entendeu a matéria, fez um resumo, um mapa mental dos pontos que precisa aprender. Ok. E foi dormir de boa na lagoa, suave na nave. Porém, no segundo dia, você fez uma revisão de apenas 10 minutos e desse mesmo resumo te deixou com 100% da matéria na cabeça novamente. No sétimo dia, passada uma semana, você refez a revisão pelo mesmo resumo, só que dessa vez por apenas 5 minutos. Ficou tudo com 100% novamente. Então, depois de passar 30 dias, você repetiu novamente esse resumo em apenas 3 minutos. Ou seja, você vai estar sempre revisando o resumo e vai estar sempre gastando cada vez menos tempo e um intervalo cada vez maior para poder revisar o assunto. Não só revisar, como também entender de novo na casa dos 100%, o que é muito bacana. E só uma coisinha, vai lembrar que sobre resumos eu dei o último treinamento sobre eles, é uma explicação bem detalhada sobre como você deve fazer eles, e se você não viu eu recomendo que veja. Geralmente o pessoal que estuda para concursos públicos sabe muito bem disso, sobre a questão das revisões, pois muitos mantêm uma agenda com datas das suas revisões e essa é a forma que eles utilizam para gerenciar um grande volume de revisões que eles têm que fazer. Essa técnica é chamada de revisão espaçada, em que você aprende algo, faz o resumo e repete um determinado espaço de tempo, mantendo tudo fresquinho na cabeça e combatendo o esquecimento. E se eu não fizer tais revisões? É aquilo que eu já falei, você vai esquecer de tudo, logo vai ter que fazer o mesmo esforço para aprender tudo novamente. Por isso, acredite, em se falando de tempo, não fazer revisões espaçadas, o custo é muito caro. É como o efeito sanfona, com aquelas pessoas que fazem dieta, emagrecem na hora, depois engordam. Emagrecem, engorda, emagrece, engorda e fica sempre nesse jogo. Pois as pessoas que não fazem revisões, com o passar do tempo, elas têm que voltar e reaprender tudo de novo, gastando aquele mesmo tempo e demorando pra caramba. É como você não capinar um terreno e logo depois, com o passar dos anos, aquilo vai virar um matagal e nascer até árvore. E depois, para você pegar e deixar aquilo capinado, vai dar um trabalhão. Mas agora fica a pergunta, tá, Salvo, legal, você já explicou a parte teórica, já explicou tudo, mas agora eu quero saber como que vão ser feitas as revisões. E é agora que eu vou te explicar tudo, agora no desafio. Então agora que nós vamos agora para o último desafio, o desafio que você vai colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui. Bom, então agora a gente vai colocar em prática tudo o que a gente aprendeu aqui nesse treinamento. Pois, como aquilo que eu falei, a habilidade você não compra no Mercado Livre, pelo contrário, a habilidade você adquire praticando, não tem meio termo. Então, em resumo, o desafio vai ser bem simples. Você vai ter que cumprir uma rotina de 30 dias de revisões. Mas assim como nos treinamentos anteriores, essas revisões devem ser muito bem feitinhas, beleza? Então, antes de começar, você vai precisar apenas de a folhinha de criação de hábitos, que pode ser baixada aqui na descrição. Você vai precisar do seu caderno, que é próprio fazer os nossos treinamentos, ou seja, o caderno da maestria. E, claro, uma agenda. Agenda? Calma que eu vou explicar mais lá pra frente. Então vamos aqui ao passo a passo. Primeiro você vai baixar sua folha de criação de hábitos para que você siga um roteiro de implantação da técnica e ao final possa praticar tudo muito bem praticado. Essa folha pode ser baixada aqui na descrição
e você pode imprimir ela em qualquer impressora, ou se você não tiver impressora, você mesmo pode fazer à mão da maneira que está lá. Como você pode ver na folha de criação de hábitos, tem todas as etapas que você deve seguir para executar muito bem a técnica, e ao final dos 30 dias ter o completo domínio dela. Eu vou explicar melhor. Cada coluninha dessa é uma sessão de estudos, cada quadradinho desses é uma etapa da sessão que você tem que fazer com base no que te ensinei nesse treinamento. Olha só como é que o negócio é bem organizado. Você só consegue ir para a próxima sessão se você completar todas as etapas que estão aqui. Ou seja, você é obrigado a fazer tudo direito para conseguir prosseguir. E logo aqui em cima você tem um QR Code do treinamento para você ir direto consultar a aula sem ter que ficar passando pelas indicações do YouTube, que são um verdadeiro poço de distrações. E, gente, é claro, né? Vamos ter bom senso. É óbvio que vocês não vão ter que ficar sempre usando essa folhinha. Ela é só no começo para você fazer suas primeiras 30 revisões, para aí então você adquirir o hábito. Depois você passa a fazer tudo no piloto automático. Então agora pause o vídeo, imprima a folhinha que está na descrição, ou então faça ela à mão. E assim que você terminar, dê play para continuar. Em seguida, na segunda etapa agora, você vai preparar o seu caderno para anotar as ideias que você vai ter em cada revisão. Toda vez que você fizer um dia de revisão, você vai tentar anotar aqui 3 observações, sacadas, insights ou big ideas que você aprendeu sobre elas. São ideias que vão facilitar a sua aprendizagem na técnica e vão tornar ela cada vez mais prática. Mais ou menos assim. Agora vamos deixar tudo pronto para as revisões que você for fazer. Escreva o número do dia de revisão e numere de 1 a 3, usando 2 linhas para cada. Vai ficar mais ou menos assim. Lembrando que nesse treinamento você vai fazer 30 dias de revisões, ou seja, vai fazer então 30 tópicos desses. Mas fica tranquilo que depois eu explico melhor como você vai fazer. Sei que parece coisa chata, mas é notável o quanto as pessoas aumentam consideravelmente o seu desempenho quando se autoanalisam. Aliás, nem preciso dizer isso, você já fez os treinamentos anteriores, pois você já viu o poder que essa ferramenta tem. Então agora pause o vídeo, faça as folhas do Caderno da Maestria e dê play quando terminar. Em seguida, agora na terceira etapa, você vai adquirir uma agenda. Sobre a agenda, tem 2 formas de você conseguir uma forma física e uma forma digital. A forma digital eu recomendo fortemente o Google Agenda, que é uma excelente ferramenta que é simples e versátil. Mas caso você opte por ela, recomendo que leia um tutorial na internet ou então veja algum vídeo no YouTube para você conseguir ter domínio técnico sobre essa ferramenta, para que você consiga mexer nela com facilidade. E mesmo assim eu posso te afirmar que é muito fácil. Ou então você pode optar por uma agenda física ou tradicional que você pode usar também para fazer suas revisões. Caso você opte, eu quero te recomendar a agenda da Tilibra, a agenda do estudante, porque ela é bem simples, prática, versátil e barata. Não precisa ficar naquela agenda executiva, cara, tudo coisa e tal. Não, você só quer uma agenda para você agendar suas revisões. Ponto. Mas fica a pergunta, qual tipo de agenda é melhor? A agenda física ou a digital? A resposta é simples. A melhor é a que você vai usar todos os dias com facilidade. Ponto final. A única exigência que eu faço é para que você não junte os dois e não use os dois juntos. Caso contrário, você vai se confundir todo, vai criar um verdadeiro samba do crioulo doido. Beleza? Então agora pause o vídeo, adquira sua agenda e em seguida dê play para continuar. Então agora a gente vai botar a mão na massa. Pronto. Agora é a hora que você vai fazer tudo que eu te ensinei aqui. Mas antes eu vou te passar um rápido resumo de como você vai estudar e como você vai fazer as suas revisões desde o comecinho. Primeiramente, a gente sabe que antes de revisar, primeiro você tem que estudar e fazer o resumo. Sobre a forma de estudar com eficiência, eu já expliquei a técnica SQ3R no começo do primeiro vídeo, que em resumo, a técnica SQ3R é uma das técnicas mais poderosas que existe para aprendizagem, que lá tem um link direto para você poder ir direto no vídeo que eu te ensino a aplicar essa técnica.
Então, ok, você já estudou, agora você vai fazer os resumos. O que eu também ensinei na aula anterior, que é só você ir lá na descrição, que eu te ensino a fazer vários resumos de forma eficiente. Então agora supondo que você já estudou a aula que você se propõe e que você já fez o resumo. Então agora sim é a hora da revisão. Aliás, eu serei mais específico, agora é a hora da revisão espaçada. Pois, por que revisão espaçada? Pois, como eu falei, memória e repetição andam de mãos dadas. É como a lenha na fogueira que não deixa o fogo se apagar. Todo material que você estudar vai seguir de agora em diante um roteiro de revisão. Tudo que você estudou hoje e entendeu muito bem vai ser revisado novamente amanhã, para que você consiga entender tudo novamente. Ó que legal! Tchau, esquecimento! Mas calma, que nessa revisão diária você não vai gastar o mesmo tempo que gastou estudando no primeiro dia. Pelo contrário, vai ser bem mais rápida. Suponhamos que você tenha estudado por 1 hora um assunto tal. No dia seguinte, você vai gastar 10 minutos para revisar esse mesmo assunto. Olha só que economia de tempo, você gasta pouco tempo e ainda lembra dele tudo de novo. Bacana, né? Depois que você fizer a revisão desse assunto, você vai anotar na sua agenda para revisar o resumo dele novamente, daqui a 7 dias, ou seja, daqui a 1 semana. Vamos supor agora então que já passou os 7 dias e ao consultar a sua agenda você viu que esse resumo está anotado lá. Então você vai analisar novamente esse resumo e assim que você terminar você vai anotar na sua agenda para ver ele de novo daqui a 15 dias. Então agora, vamos supor que passou os 15 dias e você abriu a sua agenda e ao consultar você viu que está anotado lá para você revisar esse resumo. Então você vai ver esse resumo e vai mandar ele para daqui a 30 dias na sua agenda. Então agora vamos supor que já passou os 30 dias e ao consultar a sua agenda você viu que esse assunto está anotado lá novamente. Então você vai revisar novamente esse resumo e vai programar ele para repetir daqui a 3 meses. Então agora vamos supor que já passou os 3 meses e ao consultar a sua agenda você viu que esse assunto está anotado lá de novo. Então você vai revisar novamente e ao terminar você vai anotar para repetir daqui a 6 meses. Acho que você já entendeu a coisa, não é mesmo? Assim que é a revisão espaçada. Essa é uma forma excelente de você conseguir fazer com que você não esqueça a matéria e gaste cada vez menos tempo relembrando e estudando ela. Pois, como eu já disse e repito, memorização e repetição andam de mãos dadas. Pois assim você diz para o cérebro, olha, isso daqui é importante, isso daqui é bacana para você aprender. E aumenta consideravelmente a chance de você memorizar tudo e manter na memória de longo prazo. Então o desafio vai ser simples, então. A gente vai fazer isso durante 30 dias seguidos e depois desses 30 dias você vai continuar a usar a técnica da forma que mais te for conveniente. E tudo isso você vai fazer seguindo a folha de criação de hábitos que eu mandei você baixar aqui no link e imprimir. Vou explicar melhor para você como isso vai ser feito. Primeiramente, você vai ter aqui a sua folha de criação de hábitos. Vamos fazer agora aqui então uma sessão comigo, para você ver como é que é. Vamos fazer uma sessão de... Primeiro, você vai fazer a revisão diária. Ou seja, você vai revisar o resumo do que você aprendeu ontem. E assim que terminar, você vai agendar para a semana que vem esse mesmo resumo. Ao terminar, então, você vai dar um OK em revisão diária. Depois, você vai consultar a sua agenda para ver se tem alguma coisa para revisar hoje. Ou seja, se tiver alguma revisão semanal, quinzenal, mensal e por aí vai. Se tiver, você vai separar elas em cima da mesa para fazer tudo de uma vez, que é o que você vai fazer na próxima etapa. Então, você já olhou, já deixou tudo separado? Então, deu OK em consultar a agenda. Agora, em seguida, você vai fazer a revisão propriamente dita. É aqui que o bicho pega. Então, você fez a revisão, você olhou todo o conteúdo, você entendeu tudo novamente. Então, você vai anotar na sua agenda para a próxima vez que você vai revisar esse assunto. Então, você terminou? Então, OK, dê um OK em revisões. Muito bem, é assim mesmo, você está seguindo o caminho certo. E agora, por último, você vai fazer 3 observações no seu caderno da maestria.
Por exemplo, o que você acha que pode fazer para melhorar suas revisões? O que você notou que fez de certo que poderia ser aplicado novamente? O que você acha que poderia melhorar? Tem uma caralhada de perguntas que você pode fazer. Ai meu Deus, eu esqueci que eu não posso falar palavrão, pois esse canal é family friendly. Mas ok, vamos continuar. Vou te dar alguns exemplos, olha aqui no meu. Eu reparei que quando eu deixo todos os meus resumos preparados na mesa, eu vou bem mais rápido, fazendo todos em sequência. Em vez de eu ficar fazendo um, procurando o outro, fazendo um, procurando o outro e por aí vai. Por exemplo, eu notei que eu poderia revisar mais devagar para entender melhor o assunto, e eu poderia fazer os resumos bem organizados para facilitar as revisões. Digo isso bem organizados na agenda. Então, gente, eu sei que essa parte do caderno da maestria parece uma coisa chata, mas, gente, convenhamos, é notável o quanto as pessoas aumentam o seu desempenho quando se autoanalisam. Imagina isso durante as 30 sessões com você fazendo 3 observações em cada. Quanta coisa você vai aprender sobre si próprio. E é isso que é importante, é para isso que o caderno da maestria serve nos treinamentos do projeto Estuda que a Vida Muda. É para servir para você como um atalho, é para facilitar para você, para fazer você implantar a técnica mais rápido, observando a sua própria individualidade. Então, ao terminar de refletir sobre o caderno da maestria, então você vai dar um ok em caderno da maestria. Então, tá pronto, parabéns, é isso mesmo. Você acaba de fazer um dia de revisão. Então agora termine os outros 29 que estão na folha. E assim que você terminar, eu posso te assegurar com a maior certeza absoluta do mundo, você aprendeu a maior parte da técnica de revisões. E outra coisa, no começo é normal ser chato, no começo é normal você ter dificuldade, pois você não está habituado, mas você vai reparar que ao chegar no final, a partir da 20ª aplicação, já vai ficar tudo muito mais fácil, quase que no piloto automático, ao ponto de você conseguir executar tudo com a maior facilidade da face da Terra. Então esse vai ser o desafio, espero que você faça tudo certinho. Então agora vamos ver aqui agora sobre as principais dúvidas relacionadas às revisões. Uma pergunta que é muito feita por quem ainda não está habituado a fazer revisões é: apenas leitura de teorias e revisões me ajudam a ir bem em provas? A questão é simples, não. Se você quer fazer uma prova, seja na escola, na faculdade, no vestibular, concurso público, seja a prova que for, o ideal é que você faça sim as revisões, mas também é ideal que faça muitos exercícios, resolver muitas questões, até você conseguir acertar pelo menos 90% das questões sobre aquele mesmo assunto, para então você ir para a próxima matéria. Errou a questão? Não tem problema, errando que se aprende. Então você vai fazer um pequeno resuminho da questão que você errou e vai revisando sempre esse resuminho. Para falar a verdade, a gente aprende muito mais mesmo fazendo exercícios do que lendo a teoria. A teoria ela é muito boa para te dar um repertório para facilitar esse conhecimento que você está adquirindo, te dando conhecimento prévio. Mas é na hora dos exercícios mesmo que o pau come e você aprende a fazer as coisas. Beleza? Eu não tenho tempo para fazer revisões, posso ignorar elas? Então muitos pensam, Salvo, eu sou do tipo de pessoa que não tem muito tempo para fazer revisões. Então eu sinto muito te informar, mas se o seu objetivo é fazer provas, avaliações ou até mesmo estudar para concursos ou vestibulares, vai ter que fazer. Se não fizer, lá na frente você vai ter que ter um tempo para estudar tudo de novo. E se você tiver muita matéria para estudar, vai chegar a um certo ponto em que vai parar de progredir, pois vai ter sempre que estar voltando lá atrás para reaprender tudo do zero, gastando o mesmo tempo. Você não vai mais conseguir sair do lugar. A questão aqui é simples, quanto mais você entende a matéria, menos tempo você gasta revisando. Gasto muito tempo revisando, isso é bom? Não, isso não é bom. A questão é simples, quanto mais você entende a matéria, menos tempo você gasta revisando. Por isso a importância de você compreender bem já no primeiro estudo e depois você ir se focando em entender e fazer o resumo. Isso acontece principalmente quando a pessoa tem muita pressa para aprender. Muita pressa, por exemplo, algumas pessoas estudam já querendo fazer o resumo tudo de uma vez e colocando a compreensão em segundo plano. E não adianta, gente, você zoou o seu cérebro zoou você de volta. Ele não vai querer lembrar disso mais para frente. Pois antes de você vender um bolo, em primeiro lugar você tem que produzir ele.
E a mesma coisa eu digo em relação à revisão. Antes de você querer revisar, primeiro você tem que entender bem a matéria. Caso contrário, você não tem nenhum nem outro. Outra pergunta, por que as minhas revisões não funcionam? Pode ter vários motivos. O primeiro deles é você não saber fazer bons resumos. Para falar a verdade, eu nem vou falar desse problema aqui, pois já te dei um treinamento muito bom e completo sobre resumos, que está aqui na descrição do vídeo. Então, se esse é o seu problema, é só você ir lá e acabar com ele de vez. Ok. O segundo problema, e que é o que eu vou repetir, é você não ter entendido a matéria por não ter estudado ela direito. Nesse caso, dispensa explicações, pois também já fiz um treinamento fabuloso sobre a técnica ESQ3R, que de longe é o melhor do YouTube até o momento. E o terceiro motivo é pressa em aprender, fugindo por completo do ritmo próprio. Agora sim eu tenho que botar a mão na ferida de novo. Estudos e revisões devem andar de mãos dadas. Já ouviu eu falando sobre isso um tanto de vezes, mas o que quero enfatizar aqui é que se você estiver com pressa para aprender, achando que é mais importante fazer o resumo do que entender a matéria, lamento muito te informar. Você vai estar botando a carroça na frente dos bois, não vai aprender nada, não vai fazer um bom resumo e, consequentemente, vai fazer uma péssima revisão. Tem gente que cria metas muito ambiciosas e querem seguir o cronograma de estudos muito apertado. E com base nele estudam com muita pressa e imediatismo, mesmo que para isso não consiga entender absolutamente nada do que se propõe a estudar. Então a pessoa estuda dessa forma, passa o mês, lê o resumo, vê que não entendeu nada e começa a falar que o cérebro dela não é bom para estudos, começa a inventar um monte de historinhas da carochinha. E agora eu vou falar a verdade e a coisa mais óbvia que tem. Qual a solução para isso? Óbvia, não ter pressa para aprender. Aprendendo em ritmo próprio, usando as técnicas certas, o que você já aprendeu aqui com a técnica ESQ3R, feita corretamente e sem imediatismo. Outra pergunta também que sempre fazem para mim, você tem alguma dica para deixar as revisões mais organizadas? Gente, eu sempre falo, organização é sinônimo de mais tempo. Então eu respondo sim, tenho. Em resumo, a minha dica é muito simples, use cores ou legendas na sua agenda. Vou explicar melhor. Imagine que você vai revisar um assunto que você estudou agora mesmo. Vamos supor que você abriu a sua agenda e tem lá aula 2 de informática. Logo, você vai ficar perdido quando você for reagendar essa mesma revisão. Vai se perguntar, essa revisão é semanal? É mensal? É semestral? Para onde que eu mando ela? Então, para resolver esse problema, é bem simples. Basta você colocar na frente de todas as revisões que for agendar, por exemplo, semanal, informática, aula 2. Assim você vai ficar mais organizado e vai saber que depois dessa revisão, você vai mandar ela para a revisão quinzenal, sem perder muito tempo quebrando a cabeça. Ou então você pode organizar tudo por cores, algo que o Google Agenda sabe fazer muito bem feito, deixando assim muito bem organizado. E todo mundo também pergunta, Salve, você tem alguma dica para quem quer fazer provas para vestibulares, concursos públicos, em geral, provas que envolvam muitas matérias? E a resposta é tenho sim. Então, a dica que eu te dou é que você faça muitos exercícios. Aliás, faça uma bateria deles todo santo dia. Primeiro, estude a teoria, faça o resumo e em seguida faça muitos exercícios e crie uma rotina de sempre poder estar fazendo vários exercícios para testar o seu conhecimento. Busque ter pelo menos 90% de acertos, 85% em todas as matérias. E o melhor, faça resumos das resoluções das questões que você errou. Hoje em dia tem na internet vários sites legais sobre resoluções de questões de provas e a grande parte tem boas resoluções. Olha só que bacana, capitalismo malvadão como sempre ajudando a gente, né? Digo isso tudo por um motivo óbvio, eu já conheci várias pessoas que foram provadas em vários tipos de concursos altamente concorridos e posso te afirmar algo com toda certeza do mundo. Todas essas pessoas, sem exceção, todas fizeram muitos exercícios e através dos exercícios conheceram os itens mais cobrados nas provas e se prepararam para o pior e ainda conseguiram entender como funciona a mentalidade das bancas que aplicam as provas. Então, em resumo, a dica que eu te dou é para que você consiga conciliar muito bem o estudo da teoria, como eu já através da técnica ESQ3R, revisões de tudo que você estudou sobre essa teoria, mantendo uma agenda muito bem organizada e muitos exercícios. Você vai estar conciliando os três ao mesmo tempo e assim eu posso assegurar que vai aumentar e muito as suas chances de sucesso.
Bom, pessoal, então é isso, esse foi o nosso treinamento. No próximo treinamento, você vai conhecer diversas formas altamente eficazes de aprender e aprimorar a sua aprendizagem de maneira cada vez melhor e mais divertida, claro. Você vai conseguir melhores resultados através da aprendizagem ativa. Você não precisa terminar esse desafio que você está fazendo agora, pode ir para lá direto. Eu só peço para você descansar hoje e fazer amanhã ou do dia seguinte, beleza? Então, pessoal, bora lá praticar o que vocês aprenderam aqui. Te desejo muita sorte no seu desafio, te desejo também muito sucesso e, é claro, aquilo que você não pode esquecer nunca. Eu quero que você seja hoje melhor do que você foi ontem. E quero que amanhã você seja melhor do que hoje. Beleza? Fica assim então. Estuda que a vida muda. Em té!